Os irmãos chegarem. Vamos lá. Vamos ver agora se dá certo. Já te chamei. Nossa transmissão. Vamos ver agora. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Ai, tomara que não atualize de novo. Tomara que dê certo. Quando for para começar, pode dar as ordens aí. Vai dar certo. Vamos esperar só mais. Vamos esperar pelo menos uns 2 minutos. Tendo em vista que já é 7. No dia que tava vendo a live com o pastor, aconteceu isso também. Do nada meu Facebook começou a atualizar. Mas só que não foi durante a chamada, não. Foi antes de eu fazer a chamada. Só que demorou para atualizar, mas deu certo. No YouTube tem como cortar? Tem. Leandro, acho que é bom a gente ir iniciando com louvor, que os irmãos vão chegando e Tá vão ok. acompanhar. Vamos lá. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia,
tão certo como o ar que eu respiro. Se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Amém. Amém. Quero dar uma boa noite a todos que estão chegando agora na nossa live. Dizer a vocês que coloquem os seus pedidos de oração aí nos comentários. Compartilhem também para que outras pessoas possam ver, outras pessoas que não estão no nosso Face, ver também o culto. E eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus que diz assim, em Salmos 119, versículo: teria morrido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, vivificado por meio deles. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma de que a palavra de Deus fica. Veja o que o salmista disse agora, que ele teria morrido na angústia dele se ele não tivesse amor à palavra de Deus. Aqui também vai dizer que a palavra de Deus o vivificou por meio dela. E ele vai dizer, eu não vou me esquecer disso. Então, querido, você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua mente. E também, coloque seu pedido aí. Mais uma vez eu repito aos que estão chegando. E hoje nós vamos meditar um pouco, já já nós vamos ter um momento de oração, mas hoje nós vamos meditar um pouco num livro chamado Mateus, capítulo 5. Deve ser uma palavra conhecida sua, acho que você já alguma vez já teve ouvido falar desse texto, Mateus capítulo 5, versículo 3. Vá abrindo aí na sua Bíblia, ou então agora escute essa palavra, graça e paz a todos que estão chegando. E nós vamos meditar em algo chamado o seguinte: bem-aventurados são os... Quem? Quem é uma pessoa bem-aventurada? Quem é uma pessoa que nesse mundo é considerada quão alegre essa pessoa é? A Bíblia vai dizer, Jesus vai fazer um longo sermão, que a gente vai chamar de Sermão do Monte, e ele vai narrar algumas coisas, alguns ensinamentos nesse sermão, na palavra, na pregação. E agora ele vai começar dizendo o seguinte, falando sobre bem-aventurado. O que é uma coisa bem-aventurada? Uma coisa feliz, alguém que é muito abençoado. Bem-aventurado são os quem? E a Bíblia vai dizer, tá? Vá colocando aí os que estão chegando agora, vão colocando aí seus pedidos de oração, porque já já nós vamos ter um momento de oração. Tivemos um momento de louvor agora com o irmão Leandro e agora vamos meditar um pouco nesse texto, ok? Versículo simples. Bem-aventurados são, Mateus capítulo 5, versículo 3, os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Simples. Nós vamos meditar agora unicamente nesse texto. Bem-aventurados são os pobres em espírito. Meus queridos, essa palavra, às vezes, ela é um tanto mal compreendida, certo? Porque as pessoas quando leem assim, bem-aventurado, o quê? Muito feliz, abençoado. O quê? Os pobres. Aí as pessoas às vezes só se preocupam com a palavra pobre, né?
e dizendo, oxe, feliz é o pobre? Mas essa felicidade aqui que a Bíblia está falando, e o que Jesus também está falando, não se refere, certo, à pobreza totalmente física. Jesus, aqui nesse texto, aqui especificamente, não está falando de um pobre que ele passa dificuldade ou que ele possa ser um mendigo. Não é especificamente nesse pobre que a Bíblia está falando, mas a tradução do pobre aqui é pobre de espírito. Ou seja, a palavra pobre aqui nessa Bíblia está indicando o quê? Pobre, há dois tipos de pobre, né? Nós sabemos bem dessa realidade. Há um pobre mendigo, né? Eu já acabei de falar sobre isso. Um mendigo que vive pedindo esmolas, que não tem nada para si, não tem nada para dar e não tem nada para si, que muitas vezes mora nas ruas. E, inclusive, irmãos, a Bíblia deixa muito claro que nós devemos cuidar dessas pessoas também. Mas existe esse tipo de pobre e existe o pobre que nós entendemos bem, que é aquele pobre, irmãos, que só tem o necessário. Que tem um dinheirinho, tem um trocadinho, talvez no final de semana ou aqui e acolá no dia, mas é aquele pobre que não tem dinheiro sobrando muitas vezes. Nós entendemos essa realidade, né? Mas o pobre aqui está especificamente dizendo pobre, mendigo espiritualmente. Bem-aventurado, felizes são os pobres de espírito, certo? Não é somente físico, não é físico que o Senhor Jesus está falando aqui nesse texto, mas é espiritualmente. E nós vamos entender um pouco o que é ser pobre de espírito, queridos. Ser pobre de espírito está ligado a você depender de Deus. Ser pobre de espírito, meus queridos, está ligado a você, a você não somente dizer assim, eu sou um pecador, mas muito também, além de você reconhecer que é pobre de espírito, que você não tem nada diante de Deus, que você não tem nenhuma justificativa. Ser pobre de espírito está ligado a você dizer que você é sim um pecador, um pobre necessitado de Deus. É aquele que depende de Deus. É esse o pobre de espírito. E é muito contrário, irmãos, àqueles que são orgulhosos. É contrário àqueles, irmãos. Ser pobre de espírito não quer dizer também, irmãos, que você, por exemplo, assim, eu falei aqui da pobreza física, né? Que é você ter aquelas necessidades físicas. Mas Jesus não está falando especificamente dessa pobreza. E nem também está falando daquela pessoa, essa pobreza, né? Que a gente já pensa assim em humildade, em questão de... Não está ligado, irmãos, à pobreza de você viver rasgado, não desse estilo, mas a pobreza espiritual, que eu estou dizendo aqui para vocês, é alguém que confia completamente em Deus e diretamente em Deus. É aquela pessoa que ela vê a sua necessidade, ela vê que é alguém que precisa mesmo de Cristo e que necessita de Cristo e que tem fome de Jesus Cristo. Eu acho incrível, irmãos, que muitas vezes, irmãos, principalmente nesses tempos, nós muitas vezes não buscamos a Deus. Deus muitas vezes não é aquela coisa mais preciosa para a gente. Muitas vezes nós só queremos buscar a Deus, só queremos entender que Deus é o nosso tudo, é a única coisa que importa, quando muitas vezes nós temos alguns aperreios dentro de casa. Muitas vezes quando a gente está com alguma dificuldade, com alguma angústia, com alguma tristeza, nós, infelizmente, muitas vezes só pensamos e só buscamos Cristo nessas horas. Muitas vezes a gente só busca Deus, só quer estar perto de Deus, só diz, Deus, eu confio plenamente em Ti, irmãos. Quando acontece uma doença, quando acontece uma fraqueza espiritual, quando acontece uma tentação, e às vezes não, às vezes a gente só busca Deus no bem bom, quando tudo tá bom, amém. Mas quando as coisas começam a ficar ruins, a gente já se afasta da Bíblia, se afasta de Deus. Então, infelizmente, nós somos assim.
Mas o convite aqui, o desafio aqui, é que a gente venha ser pobre de espírito. O Senhor, irmãos, deve ser o sentido de nossas vidas. Ou seja, muitas vezes nós vamos dizer não a determinado pecado, nós vamos dizer não a determinada coisa porque aquilo não agrada a Deus. É a gente olhar, ser pobre de espírito, é a gente querer honrar cada vez mais a Deus e não colocar, por exemplo, o que a gente faz ou simplesmente o que a gente diz para dizer que merece algo de Deus. Não, um pobre de espírito não faz isso. Há uma música que eu acho que você vai conhecer, essa música também. É uma música que eu ouvi há algum tempo atrás, que diz assim: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? E aí ele vai dizer no refrão: eu sim sou, como vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda do oceano, assim como vapor. Olha só, irmãos, essa é basicamente uma oração de alguém que é pobre de espírito. Não simplesmente, e eu quero fazer só uma observação, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você deve viver com baixa autoestima. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando de você para com Deus. É de você ver, irmãos, que você não tem seus méritos próprios. Você não tem, como se diz, eu vou mostrar já no exemplo bem claro que as Escrituras mostram, de alguém que simplesmente mostra o que faz, de alguém que muitas vezes quer mostrar sua espiritualidade para os outros, quer mostrar uma forma humilde para os outros, só para os outros dizer que aquela pessoa é o bambambam. Muitas vezes você faz isso, a intenção de você fazer isso, você fazer o bem para alguém, você muitas vezes fazer uma certa oração, muitas vezes não é para você, para com Deus sinceramente, às vezes é para você juntar aquela, sabe aquele aluno que quer aquela estrelinha dourada na sua cabeça? Sabe aquela pessoa que quer mostrar algo que realmente não está em seu coração? Pois é, meus queridos, é isso que muitas vezes acontece com os orgulhosos. Os orgulhosos fazem isso. Eu não estou dizendo também que você não ore em público, que você não faça algo de bom para alguém. Não, não é nesse sentido. Você pode e deve fazer essas coisas, mas a intenção do seu coração é de alguém que está fazendo aquilo ali simplesmente porque ama o Senhor, porque é humilde de espírito, porque é a vontade dele. Outra coisa, irmãos, também que é importante a gente notar é que é ser como Jesus. Às vezes é tão fácil a gente ler a Bíblia. Eu ouvi uma certa pregação uma vez que dizia o seguinte, que qualquer tolo pode pregar. Eu achei interessante essa frase, porque de fato, irmãos, muitas pessoas podem pregar sim. Muitas vezes é fácil você falar. Muitas vezes é fácil você demonstrar algo que você não é. Mas se ser como Jesus? Irmãos, nós devemos parar pelo menos um momento de nossas vidas, ou vários momentos de nossa vida, ou vários momentos do nosso dia, olhar no espelho e nos questionarmos: eu estou parecendo mais com Jesus hoje? E isso é uma pergunta que vem ao nosso encontro e que ao mesmo tempo nos quebrantarmos, porque quando a gente olha, irmão, na realidade, nós muitas vezes não estamos nem perto um pouco de ser igual a Jesus. Nós muitas vezes não estamos nem próximo, muitas vezes, de parecer com alguém que é pobre de espírito. A realidade às vezes é essa. Eu quero mostrar um exemplo agora. O próprio Jesus deu. Lucas capítulo 18, versículo 9. Preste atenção nesse texto. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justos e desprezavam os outros. Veja,
parábola. Isso aqui que Jesus vai falar agora é uma história, é um exemplo, tá, irmãos? Não quer dizer que aconteceu mesmo, mas isso aqui é um exemplo que Jesus está dando e ele já está mostrando aqui o que tipo de exemplo ele vai dar. Aí ele vai deixar bem claro aqui que essa parábola é uma história representando pessoas que se preocupavam muitas vezes com si próprio, achando-se justos, achando-se próprio justo, mas desprezava os outros. Aí olha só o que Jesus vai ensinar por meio dessa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Veja, dois tipos de pessoa. Fariseus, irmãos, eram aquelas pessoas que elas mostravam a palavra de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos que Deus havia deixado. Eles estavam justamente ali para mostrar ao povo, para que o povo não se esquecesse. Só que nessa época, esses fariseus aqui só eram apenas pessoas que falavam, mas eles não praticavam o que falavam. Você conhece alguém assim? Será que você não é assim? Muitas vezes você fala, mas na verdade o que você mostra, o seu andar, o seu modo de ser é diferente do que você falou. Isso em questão da palavra de Deus. E o outro tipo de pessoa era publicano. Publicano, meus queridos, em geral, era uma pessoa que cobrava impostos. Havia 2 tipos de publicano. O primeiro, 2 classes, na verdade. Aqueles que eles pegavam dinheiro, os impostos, na ordem pelos romanos. E outra classe de publicanos eram os empregados contratados para servir o próprio povo daquela localidade. Então, aqui nós vamos ver que o publicano e o fariseu, 2 tipos de pessoas aqui. E geralmente os publicanos eles eram ditados como ladrões. Aí vamos ver aqui o que o Senhor vai ensinar. Versículo 11 do capítulo 18 de Lucas. O fariseu de pé orava consigo mesmo. Era normal um fariseu orar de pé, irmãos. Embora que nós geralmente usamos a oração também em joelhos, mas nós entendemos que Deus, tanto de joelho como em pé, Deus ouve a oração. Mas olha só a oração desse homem. O fariseu de pé orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Veja, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo e tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Olha só, irmãos, aqui mais uma vez eu estou falando que Jesus deu um exemplo. Parábola era um exemplo, uma história. Não necessariamente teria acontecido, mas Jesus ele dá um exemplo aqui e ele já explica por que ele dá esse exemplo. Eu já falei para vocês que alguns que confiavam em si mesmo, é esse o problema. O orgulho, quando bate em nosso coração, ele faz a gente ser esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que muitas vezes mostra obras para dizer que tem méritos para com Deus. Ah, Deus, eu estudo demais, eu tenho várias horas de estudo, eu dou comida aos pobres, eu sou merecedor, ó Deus. Eu sou esse tipo de pessoa que, como ele falou aqui, eu jejum, eu faço muitos jejuns ao Senhor. Ele vai dizer aqui, eu não sou como essas pessoas. Olha só, querendo buscar mérito para com Deus. Mas aí, em contrário a isso, o Senhor vai dar um exemplo de alguém que confessou que era pecador, confessou que precisava de Deus,
E aqui ele vai dizer o seguinte, o texto vai deixar bem claro, Lucas, quando vai narrar, escrever esse fato, ele vai deixar claro que nem mesmo levantava os olhos para o céu. Isso também, irmãos, pode nos remeter a uma certa vergonha. Quantas vezes, irmãos, nós já não tivemos vergonha para com Deus? Porque muitas vezes a nossa vida de oração é uma falência. Porque quantas vezes a nossa vida de leitura bíblica não existe, não tem. Olha só, é por isso que eu estou dizendo a todos nós, se parássemos algumas vezes ao dia e nos olhássemos no espelho e disséssemos assim, Senhor, eu estou sendo mais parecido com Jesus hoje, muitas vezes nós iríamos, irmãos, nos impressionar porque a resposta iria ser muitas vezes que não. Muitas vezes nós não estamos sendo parecidos com Cristo, mas ele vai dizer aqui mais uma vez em sua palavra, bem-aventurado, felizes, verdadeiramente felizes são essas pessoas que se humilham diante de Deus. É aquele que diz, eu sou um pecador, eu impuro, ó Deus, eu sou orgulhoso, eu penso que eu sei mais do que os outros, eu penso que eu sou o melhor. Ah, Deus, eu que muitas vezes, Deus, eu não tenho levado a sério a tua palavra. Esse é o pobre de espírito que confessa, que necessita, que precisa. E diz, não é o que eu não tenho nada além de ti. Outra coisa é que o pobre de espírito vê que a palavra o confronta. Mas sabe o que o orgulhoso faz quando a palavra de Deus o toca? Muitas vezes ele sai de perto. Muitas vezes ele só procura aqueles versículos que te deixam mais satisfeitos e esquece o resto que confronta ele. Mas nós estamos aprendendo aqui, irmãos, que vale a pena ser um pobre de espírito e que é este em que o Senhor, não importa, irmãos, aqui o interessante é que não está remetendo, irmãos, a nossa condição financeira, não pode ser pobre ou pode ser rico, não importa, mas aquele que realmente é um pobre de espírito, realmente é aquele que confessa Cristo, que confessa que não é nada diante de Deus, confessa que é um necessitado de Deus, que quer se esvaziar do seu próprio eu. Esse aí, sim, a Bíblia vai dizer que esse é um pobre de espírito que não vai ser e que não foi, mas que é dessa pessoa o reino dos céus. Eu ouvi uma frase que diz assim, de Calvino, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre em espírito. Veja que precioso é essa frase. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito, meu querido. Outra frase também que me chamou a atenção, eu vou ler aqui para vocês. É melhor arrastar pelo caminho do que correr fora dele. Eu concluo basicamente com essa frase. É melhor se arrastar pelo caminho do que correr fora dele. É melhor, nós entendemos o que a palavra está dizendo. Nós entendemos o texto bíblico em andar no caminho do que fora dele. Do que você caminhar uma vida inteira. Do que você caminhar várias milhas. Do que você traçar vários planos, mas sem ter o próprio Deus nesses planos. Porque um pobre de espírito, meu querido, ele anda se arrastando. Ele depende totalmente da graça de Deus. Ele depende da misericórdia de Deus. E ele reconhece que depende da graça de Deus. Ele reconhece que o quão sujo ele é, mas o quão limpo Deus é. E é por isso, irmãos, que é dessa pessoa o reino. Se você ainda não creu em Cristo ainda, se você ainda vive fora do caminho da palavra de Deus, fora da presença de Deus, fora do que Deus diz, o que Deus ensina, essa é a oportunidade para você se voltar e ser um pobre de espírito, porque você vai ser feliz.
você de fato vai ser feliz. Porque o mundo diz que bem-aventurado são aqueles que passam por cima dos outros, são aqueles ricos, aqueles que têm dinheiro e o dinheiro como seu Deus. Mas o Senhor vai dizer bem-aventurado. Embora que o texto não esteja remetendo à questão condição financeira, mas é isso que o mundo diz, mas o Senhor diz ao contrário, bem-aventurados são os pobres de espírito. Aquela pessoa que vive se humilhando diante de Deus, confessando diante de Deus o quão falha ela é. Mas se você, meu querido, já está nesse caminho, continue. E eu digo a você, não se desvie, não deixe que nada atrapalhe esse momento da sua vida. E o meu desafio para você, meu querido, essa noite ou esse dia, ou essa tarde, eu não sei que momento você vai ver esse culto, mas eu desafio a você a ser um pobre de espírito, porque o reino de Deus, você já está participando dele. E eu queria chamar Leandro novamente, se Leandro pudesse vir novamente, louvar uma certa canção. Eu vou olhando aqui os pedidos de oração, certo, irmãos? Nós vamos fazer uma oração agora. Algum pedido eu já vi, certo? Eu vou orar agora. Amém. Vamos orar. Como hoje é o culto de oração, então vamos orar por diversas áreas, pela família, por alguns que estão doentes, por aqueles que agradecer a Deus também, né, irmãos? A gente vamos pedir, mas agradecer também a Deus por aqueles que já estão sãos, pedir a Deus também misericórdia sobre nossas vidas, que essa palavra venha ficar no nosso coração de verdade, irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque entendemos, Deus, que somente Tu és aquele, Deus, do qual pode transformar nossas vidas. Nós te imploramos, Deus, Criador dos céus e da terra, por vidas, Deus, que nesse momento estão doentes, estão enfermos, estão no hospital, precisando, Senhor. Muitas vezes são servos Teus que estão lá. Ajuda, Pai. Deus, também nós imploramos pela vida da família de cada pessoa aqui de nossa cidade e de outras cidades também. O mundo precisa de Deus. Infelizmente, muitos não reconhecem isso. Deus, ajuda-nos, Deus, a ser pobres de espírito, a confessarmos que nós desviamos muitas vezes do caminho. Se o Senhor não fosse o nosso caminho, se o Senhor não estivesse nos movendo ao caminho que nós devemos andar, Deus, nós reconhecemos que nós não teríamos forças. Nos ajude, Deus. Ajuda a todos os irmãos agora que estão pedindo oração. Até depois dessa live, ajuda cada pedido. Deus, se for da tua vontade, se for do teu querer, Deus, quem somos nós? Quem somos nós para questionar o que o Senhor decidir? Quem somos nós para questionar ou para exigir algo de ti? Quem somos nós, Deus? Em nome de Jesus, Deus. Obrigada também. Obrigada, Deus, porque mesmo em meio à nossa falha, à nossa podridão, à nossa impureza, Deus, mesmo diante do nosso orgulho espiritual, de nos acharmos melhores do que os outros, por muitas vezes nós temos orgulho de dizer que não precisamos orar, que não precisamos ler a Bíblia, que não precisamos investir tempo no Senhor. Deus, obrigada, Deus, porque o Senhor, Deus, mesmo em meio a essas falhas que nós temos, o Senhor não deixou. O Senhor não deixa de nos acolher, de realizar nossos pedidos, de nos dar saúde. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada por cada pessoa que está assistindo essa live. Toca o coração, Deus, alcança os corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, meus amados. Pode vir, Leandro.
Graça e paz a todos que estão chegando agora. Se os irmãos quiserem, podem voltar. Parabéns, minha querida. Meu irmão Levino, Calvino. Vamos louvar. Tá dando para escutar legal? Tá. Vamos lá. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande e o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam. Você quer se esconder. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver. Ele quer pra você. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande e o caminhar pesa em você, e as barreiras te sufocam. Você quer se esconder. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Pode louvar outro? Fica à vontade. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. E é com esse sentimento que nós encerramos mais uma live. Que Deus abençoe você, sua vida, sua noite. E até uma próxima, viu, meus irmãos? Até mais. Amém. Valeu, irmãos. Boa noite. Tchau.